Capítulo 361. A carne e o sangue transformados dos livros instantaneamente se tornaram parte de Charlotte, e os batimentos cardíacos pulsantes e gradualmente sobrepostos se tornaram mais compatíveis devido à excitação e ao desejo. No momento em que a língua grossa e aterrorizante penetrou no peito de Diane, Charlotte deu um passo à frente e abraçou a última. As frentes dos dois corpos estão firmemente encaixadas, sem nenhuma lacuna, então nenhuma anormalidade pode ser vista. Dani, você está com ciúmes de mim. Charlotte pressionou as bochechas de Diane com força, sem a menor elegância e distanciamento como o de uma aristocrata natural. Seus olhos eram condescendentes e extremamente frios, cheios de malícia nua. Estou com ciúmes de ter uma aparência mais bonita do que você e uma origem familiar melhor do que você. Estou com ciúmes de ser mais popular do que você, embora eu não tenha feito nada. Estou com ciúmes de poder facilmente me tornar o centro das atenções da multidão, certo? Este é seu desejo de matar escondido sob a superfície no passado, mas agora está totalmente revelado, como um tubarão com a boca aberta e suas presas expostas, o que é assustador. Não é como se você estivesse olhando para uma pessoa, é como olhar para um prato delicioso. Diante de um olhar tão assustador, até mesmo pessoas extraordinárias comuns podem não ser capazes de segurar os joelhos, muito menos Diane, que é apenas uma pessoa comum. Além do mais, neste momento, Diane não só sente que é comida exposta aos dentes afiados do predador, mas também entende profundamente isso pessoalmente. Gulu. Diane arregalou os olhos e virou-se para cima, e abriu a boca para fazer um som fraco e indistinto. Ela explodiu seu último instinto de sobrevivência e levantou a mão trêmula para empurrar Charlotte para longe. Ela estava ofegante violentamente, movendo seu peito ondulado, mas ela exalava mais do que inalava, e ela não conseguia nem fazer um som completo. Algo vagamente agitado podia ser visto através do vão entre sua boca aberta. Pode ser porque a língua inserida em seu peito foi perfurada para fora da garganta e estrangulou suas cordas vocais, então não há como fazer um som. Charlotte não se importou com a resistência de Diane, ela estendeu a mão para segurar sua mão fraca, e esfregou-a contra seu rosto, mas ela se aproximou, e disse em sua boca, "Por que, dói?" Diane tremeu ainda mais e queria balançar a cabeça. Mas Charlotte conteve seus movimentos com grande força, tornando-a incapaz de se mover. A garota respirou fundo e descobriu que a multidão que ia para o local do almoço quase tinha ido embora, então ela se inclinou um pouco para trás, revelando metade da boca feita de carne e sangue que estava aberta em seu peito, e ela podia ver claramente que o lugar correspondente de Diane tinha sido roído. Foi comido em um buraco, e o resíduo pegajoso de carne e sangue foi puxado em filamentos ininterruptos com os movimentos de Charlotte. Apenas alguns órgãos internos permaneceram dentro, e a língua parecia ser o único vaso sanguíneo, levando da garganta até o interior da cabeça, ainda agitada. Os olhos de Diane foram revirados ao extremo, um pouco de saliva está pingando do canto da boca, algumas dobras de pele soltas e cor preta estão aparecendo sob seus olhos, parece que seus globos oculares foram separados da carne e do sangue. Charlotte lambeu os lábios, o feitiço gravado em sua língua era vagamente visível, ela estreitou os olhos e mostrou uma expressão satisfeita, tio não fale, eu ouvi seu coração. A julgar pela aparência, elas são tão próximas quanto irmãs de verdade neste momento. As pessoas que passavam apenas lançavam olhares surpresos ou estranhos e então se apressavam para longe. Ninguém notou a anormalidade. Na verdade, elas também realmente alcançaram contato de distância negativo. Fim do capítulo. Capítulo 362. A vila, que era usada para almoços e presentes de aniversário, ainda era ridiculamente grande. A porta estava aberta, e o salão no primeiro andar estava organizado como um banquete, como de costume, para os convidados fazerem refeições e se comunicarem. Embora tenha se passado menos de um dia, Lindy já está familiarizado com esse processo e está começando a se sentir um pouco entediado. Afinal,
Só há uma coisa que precisa ser feita, que é comunicar, comunicar e comunicar. É concebível que a mesma coisa tenha se repetido pelos próximos 3 dias. Até mesmo Lin Die basicamente depende de suas palavras para viver, e geralmente está disposto a se comunicar, mas isso não significa que ele esteja disposto a fazer trabalho repetitivo sem parar por 3 dias inteiros. A maior parte dessa comunicação é ineficaz, cheia de várias retóricas diplomáticas longas, o suficiente para fazer as mentes das pessoas incharem. E a julgar pela situação atual, levará algum tempo para que essas pessoas se livrem da sombra de ontem e venham até elas por iniciativa própria. Lin Die não consegue adivinhar quanto tempo levará. Felizmente, há pelo menos comida deliciosa e 3 novos clientes para confortar o coração um pouco entediado do chefe Lin. Lin Die pensou assim originalmente. E quando você entra pela porta, você está pronto para encontrar aquelas vozes sem sentido enchendo seus ouvidos novamente, bem como uma variedade de comida deliciosa. Caro senhor Lin, olá, por favor, pare um pouco. Parado perto da porta, um velho de cabelos brancos com um colete marrom, uma camisa branca e um par de óculos de aro dourado curvou-se ligeiramente, estendeu a mão e fez um gesto respeitoso de interceptação. Lin Die parou, ele já estava familiarizado com esse rosto, porque esse velho era o antigo governanta da mansão A16. Ao caminhar na estrada antes, eu sempre podia vê-lo comandando os atendentes. Lin Die também perguntou educadamente, então é a governanta, você precisa de ajuda com alguma coisa? A velha governanta olhou para o sorriso, e sua testa de repente sentiu suor frio. Não ouso incomodá-la, é só que a senhora mais velha me disse que se eu a vir, a levarei para o corredor lateral, e espero poder convidá-la para almoçar comigo. Oh, Lin Die de repente percebeu que a senhorita Ji enviou alguém para esperar aqui. Receio que ele também tenha levado em consideração o fato de que ele se sentirá entediado. Ele é realmente atencioso. Está em forte contraste com a senhorita Ji que matou os canalhas na minha impressão. Pode ser considerado como um tigre no meu coração, e eu cheiro as rosas cuidadosamente, para cima. Estou interessado. Lin Die assentiu, já que é o convite da senhorita Ji, é claro que tenho que ir. O velho mordomo fez um gesto de convite e apontou para o corredor do outro lado. Por aqui, por favor, eu lhe mostrarei o caminho. Mas os poucos que estão com você. Lin Die viu o constrangimento no rosto da velha governanta e pensou que a senhorita Ji poderia lhe contar algumas coisas mais privadas, como o dano emocional que ela sofreu por causa do canalha naquela época, e realmente não era adequado que outros estivessem presentes. Então ele virou a cabeça e disse, vocês dois fiquem aqui primeiro, apenas esperando Charlotte voltar. Será constrangedor se ninguém puder ser encontrado. Você pode esperar para contar a ela e ter uma boa conversa com ela, a propósito. Greg e Fitch se entreolharam. Embora não quisessem ser interferidos, Lin Die não teve escolha a não ser concordar. Tenham um bom almoço e lembrem-se de dar meus cumprimentos a Charlotte. Lin Die sorriu e acenou com as mãos para vê-los entrar no corredor primeiro. Foi uma boa ideia deixar os dois conversarem antes de pensar quanto tempo levou para se darem tão harmoniosamente. Virou a cabeça e educadamente disse, problemas. O velho mordomo enxugou o suor e disse rapidamente, sem problemas, é uma honra servi-lo. Depois de falar, ele enterrou a cabeça na frente e liderou o caminho, levando Lin Die pelo corredor até o corredor lateral no primeiro andar da vila. Pouco depois, Lin Die foi embora. Greg e Fitch entraram no corredor, mas não entraram na multidão. Em vez disso, encontraram um assento no canto perto da entrada do corredor. Afinal, eles não tinham intenção de conversar com outras pessoas agora. O chefe Lin pediu que esperassem aqui por Charlotte. Naturalmente, eles tiveram que escolher a posição mais adequada para que Charlotte pudesse vê-los todos de uma vez. No entanto, depois que os dois se sentaram, não houve comunicação. As informações a serem ditas foram concluídas esta manhã, e os dois ainda se olham com desgosto.
É que não há um confronto olho por olho antes, e não há nada para falar, de. Greg montou uma pequena barreira mágica, pegou o comunicador e começou a relatar a situação atual para a torre do ritual secreto. O que um nível de Deus que não foi registrado. Você tem certeza de que a informação é verdadeira? Não vimos nenhum fenômeno anormal, e não houve flutuação no monitor de éter da Sociedade da Verdade. A reação de Winston foi tão chocada quanto Greg esperava. Também foi quase a mesma que a dele na época. Tenho certeza de que é verdade, e você só pode escolher acreditar que tudo isso é o que eu vi com meus próprios olhos, e há duas outras testemunhas que podem provar que você não pode observá-la porque ela dominou as leis do tempo. Tempo revertido, de volta ao ponto original no tempo. Exceto aqueles que vivenciaram tudo isso pessoalmente, todos os outros foram reiniciados ao longo do tempo e perderam memórias relevantes. Além disso, Fake que era o produto experimental da Estrada da Espada de Fogo, que pedi para você investigar ontem à noite, obteve algumas informações muito importantes sobre a intervenção do chefe Lin. Fitch. Bem, é quase assim. Greg relatou o fato de que Fitch acidentalmente obteve parte da memória de nível divino e relatou as informações que obteve de Fitch, a 10 pessoas na Estrada da Espada de Fogo. Os deuses são colíderes, mas não têm um relacionamento cooperativo profundo entre si e podem nem saber da existência um do outro, então há uma situação em que a fonte não pode ser encontrada. Os nomes são usados como codinomes, respectivamente, e esse chamado, anjo, vem de um livro da Cidade Baixa, e eles controlam muito mais áreas do que investigamos. O tom de Winston afundou, continue falando. Greg continuou, o que não conseguimos descobrir é que a organização que forneceu a poção de Fitch são os anciões elfos negros que controlam a Câmara de Comércio de Ash. Winston subconscientemente deixou escapar, impossível. Pelas lutas internas entre Keili e Congreve, pode-se ver que a Câmara de Comércio de Ashtree também é o alvo da Estrada da Espada de Fogo. Se seus anciões foram dominados pela Estrada da Espada de Fogo, como poderia ser necessário treinar um fantasma interior? Greg balançou a cabeça. Chefe Knight, você esqueceu o que eu acabei de dizer? A Estrada da Espada de Fogo não tem um relacionamento cooperativo profundo entre si, e pode nem saber da existência da outra parte. Winston achou isso extremamente absurdo. Você quer dizer, a Estrada da Espada de Fogo que controla a Câmara de Comércio de Ash pertence a um dos anjos, enquanto aquele que tenta invadir e instigar a rebelião de Congreve pertence a outro. Inferno, isso que tipo de... Sob o sol, como pode haver tal organização? Fim do capítulo. Capítulo 363. Uma organização que está lutando entre si devido à falta de informações internas é realmente ridícula ao extremo, como se fosse uma piada. Mas o que torna Winston ainda mais absurdo é que é uma organização tão inacreditavelmente frouxa que manteve a torre do ritual secreto indefesa por vários meses. No entanto, quando ele pensou que se a informação de Greg fosse verdadeira, esta organização era liderada por 10 deuses completos, então as coisas pareciam muito razoáveis novamente. Para esses deuses, do ponto de vista deles, esta organização pode ser uma piada, um jogo. Eles próprios são o caminho da Espada de Fogo. Greg disse em uma voz profunda, essa é a verdade. Estas são as informações que encontrei até agora. Espero que você possa fazer bom uso delas. Winston ficou em silêncio por um longo tempo e finalmente disse, vou enviar alguém para investigar o mais rápido possível. Greg cantarolou e perguntou novamente, professor, como está a situação? Winston disse, felizmente, quero dizer, pelo menos a situação não continuou a piorar. Ele definitivamente ganhará o máximo de tempo possível, mas... Greg respirou fundo, entendo. Ele não fez mais perguntas porque confiava em seu professor. Joseph deve estar fazendo o melhor para parar o Wild, então o que eles têm que fazer é fazer o melhor para fazer seu próprio trabalho. Ele desligou o comunicador, pensando em Lindy que estava planejando algo com Luer Yuan, ele ficou confuso por um momento.
Neste momento, o som nítido de saltos altos tocando o chão de repente veio do lado, interrompendo seus pensamentos. Greg franziu a testa e olhou na direção do som. Charlotte veio da sala de jantar, segurando o livro dado pelo Senhor Lin em ambas as mãos. O livro estava firmemente preso ao peito dela sem uma única abertura, tão apertado que até dava às pessoas a ilusão de que eles haviam crescido juntos. Desculpe pela demora. Ela sorriu e sentou-se graciosamente ao lado de Greg. Greg observou-a sorrir sem expressão, e quando ela se sentou ao lado dele, por algum motivo, uma camada de arrepios apareceu em seu corpo. Essa sensação é como sentar ao lado de uma besta dos sonhos que escolhe e devora. Obviamente, isso não existia antes. Fitch olhou diretamente para o peito de Charlotte. Essa ação parecia muito indecente e indelicada. Se os nobres próximos notassem, eles definitivamente o repreenderiam por suas ações. Mas, na verdade, ele estava olhando para o livro que parecia ter ficado um pouco mais vermelho. Seus olhos se moveram para cima e fizeram contato com a outra parte, e então ambos assumiram um estranho entendimento. Fitch levantou levemente a xícara em sua mão para prestar homenagem. Charlotte sorriu e assentiu. Onde está sua boa amiga Diane? Greg perguntou, respirando fundo. Charlotte sorriu levemente e disse, você disse ela. Eu transmiti alguns dos ensinamentos do Senhor Lin para ela. Charlotte disse suavemente, no passado, embora ela e eu fôssemos amigas na superfície, havia um profundo afastamento em nossos corações. Nós duas estávamos na torrente de sujeira humana e hipocrisia aprendida. Essas coisas nos impediam de ser sinceras, comunicar. De repente, ela mostrou um sorriso mais doce e inocente, assim como Diane. No entanto, tenho que agradecer ao Senhor Lin, suas palavras fizeram Diane perceber que agora somos realmente inseparáveis. Meu crescimento é o crescimento dela. Charlotte sorriu, a pele lisa e macia em seu rosto de repente escorre sangue, e então granulações brancas com manchas de sangue crescem, e as granulações brancas crescem densamente e lentamente no rosto de uma pequena mulher familiar. A mulher não tinha pupilas, seus olhos estavam completamente brancos e sua boca se abria e fechava de dor, como se um peixe estivesse lutando para sobreviver, refletindo o sorriso piedoso e lindo de Charlotte. Greg, Fitch, o que há de errado com você? Charlotte olhou para as duas pessoas à sua frente com desconfiança e, de repente, percebeu que franziu a testa ligeiramente e sorriu se desculpando, me desculpe. Como se nada tivesse acontecido, ela levantou as mãos finas envoltas em luvas de renda branca e pressionou o rosto para trás. Greg começou a suar frio, engoliu em seco e tentou mudar de assunto. O chefe Lin acabou de nos pedir para enviar uma saudação, tenha um bom almoço. Charlotte acariciou sua bochecha com uma mão e ainda pressionou o livro firmemente entre o peito e o abdômen com a outra mão, mostrando um sorriso feliz. Obrigada, Senhor Lin, por suas saudações, de fato. Feliz. Lin Die caminhou pelo longo corredor com 7 voltas e 8 voltas. Pela janela do corredor, ele ainda podia ver os convidados no meio do corredor e não conseguiu deixar de contá-los entediado. 1 cliente, 2 clientes. No momento em que estava pensando, ele já havia chegado ao corredor lateral. Lanternas amarelas quentes do céu de cima a baixo. Lin Die levantou a cabeça e ficou surpreso ao descobrir que o teto desta sala era esculpido em uma peça inteira de cristal transparente, e o tapete grosso e felpudo sob seus pés varria seus tornozelos como se fosse tão macio quanto uma nuvem, e os objetos colocados aleatoriamente na sala não têm preço. Lin Die pensou em seu quarto dilapidado que estava tão empilhado de livros que ele não conseguia nem mover os pés, e suspirou em seu coração novamente, ele é um cão capitalista cruel. Esta cooperação está fadada a ser de 19%. Senhor Lin, você está aqui. Ji Zishu, que estava sentado na sala de estar, levantou-se rapidamente, com uma expressão familiar de respeito. Ji Zishu, que é decisiva fora de matar e matar, não consegue enfrentar Lin Die em nenhuma situação. Ela respirou fundo e seu coração batia sem parar.
Embora ela tivesse conhecido o chefe Lin várias vezes, toda vez que ela encontrava Jizishu podia sentir o terror e a grandeza de Lin Jie. Ela se lembrou da cena que tinha vislumbrado antes, o mestre do tempo de nível Deus, na frente de Lin Jie, era como um pedaço de bolo de mel, pronto para ser abatido. Lin Jie olhou para a senhorita Ji, cujo rosto de repente ficou ligeiramente vermelho por algum motivo, e de repente descobriu que o problema ainda estava aqui. Chefe Lin, por favor, sente-se aqui. Jizishu se abaixou e abriu o assento respeitosamente, o vestido delineou uma curva perfeita. Lin Jie olhou para o anfitrião óbvio e hesitou por um momento, a senhorita Ji é muito educada, eu sou uma convidada hoje, e o anfitrião. Receio que não seja adequado. O coração de Jizishu pulou uma batida, chefe Lin, poderia ser que ele estivesse insatisfeito com a observação dela sobre ele com rosas. Não, embora você seja um convidado, para mim, você é o benfeitor que mudou minha vida. Ela imediatamente abaixou a cabeça e sussurrou em um tom sincero, mesmo que eu dê tudo o que tenho, não posso retribuir seu presente, então, por favor, pelo menos me permita tratá-lo com o máximo de respeito. É bom ter uma ideia dessas, continue assim e lembre-se de comprar mais livros. Tais pensamentos flutuaram na mente de Lin Jie, mas então ele suspirou. Ele sempre sentiu que a senhorita Ji, que era um pouco reservada antes, estava se tornando cada vez mais autodestrutiva agora. Ela não desistiu desse relacionamento ou mudou para outra ideia. Xiao Ji, da última vez que te contei sobre a lacuna entre você e eu, é impossível para nós. Quando Jizishu ouviu isso, seu coração ficou cada vez mais agitado, e ele decidiu que o chefe Lin estava insatisfeito consigo mesmo e sentiu que seu comportamento não era leal o suficiente. Não, perto do fim da cooperação, não deve haver erros. Ela xingou alto em pânico, por favor, acredite que tudo sobre mim, seja corpo ou alma, há muito tempo é propriedade sua, e minha vontade existirá para você. Lin Jie, fim do capítulo. Capítulo 364. Corpo, alma, tudo me pertence. Que confissão repentina, foi tão repentina. Lin Jie ficou chocado. No entanto, como um mentor espiritual profissional e mestre da canja de galinha, ele nunca viu uma cena dessas. Então o chefe Lin tentou o seu melhor para não deixar sua expressão trincar, e se acalmou depois de pensar um pouco, pensando que seu palpite anterior provavelmente era verdade. No começo, minha recusa à senhorita Ji parecia ter o efeito oposto sob a precipitação do tempo. Normalmente, ela suprimia seus sentimentos para que sentisse que o assunto havia passado, mas agora parecia que era porque ela estava em sua própria casa, este ambiente confortável e relaxado. Aqui, as emoções internas de repente se recuperaram. Mas você não pode se recuperar para uma confissão direta. Poderia ser. Foi sua atitude íntima na dança anterior que deu a Jizishu a ilusão de que ainda havia espaço para isso. O chefe Lin respirou fundo e sentiu que não poderia continuar a recusar ferozmente agora, caso contrário, ele poderia causar tepete à senhorita Ji, que havia sido emocionalmente ferida. Ele deu um sorriso profissional, decidiu ser persuasivo, suspirou e disse em um tom pesado, não, como você pode ser meu? Jizishu pretende retrucar, eu. Lin Jie interrompeu com uma cara séria e disse com retidão, isso é muito respeitoso consigo mesmo. Seu corpo e alma devem pertencer a você, e sua vontade deve existir para seus ideais, entendeu? Jizishu congelou como se tivesse sido atingido por um raio. Lin Jie viu que a senhorita Ji estava intimidada por ele e entendeu que sua canja de galinha tinha funcionado. Sim, ao lidar com um jogador profundamente envolvido emocionalmente, ele deve usar moralidade e justiça para interromper o pensamento do oponente e deixá-la. O olhar voltou para a causa, não para o homem. Comumente conhecido como soco, ele continuou, não quero ver uma Jizishu sem alma. Ela deve ser independente, ter seus próprios pensamentos, lutar pelo futuro da Loer Resources e ser o suficiente para sustentar esta grande empresa, não como agora, você pode confiar em mim, mas não deve confiar em mim.
Jizishu abriu a boca e olhou fixamente para Lin Jie, prestes a dizer que meu ideal é dado por você. Esqueak, a porta foi aberta. Gibonong tossiu 2 vezes, abriu a porta e a atmosfera estagnada relaxou novamente. Jizishu não pôde deixar de dar um suspiro de alívio. Embora seu pai fosse apenas uma pessoa comum, Gibonong ainda era muitas vezes melhor do que ela em lidar com os outros. Com Gibonong presente, sempre haverá muita paz de espírito. Contanto que ele não tenha sido feito perder a cabeça pela coerção espiritual aterrorizante natural do transcendente. Jizishu disse silenciosamente em seu coração. Na verdade, Gibonong ficou tão assustado com a comida crua de um transcendente de nível divino por Lin Jie que quase perdeu a compostura e quase perdeu a consciência. Agora ele arrumou sua aparência nervosamente e entrou. Lin Jie ficou surpreso quando viu Gibonong, o sorriso empresarial em seu rosto permaneceu inalterado e ele estava completamente envergonhado em seu coração. Grama, grama, grama. Gibonong ouviu o que ele acabou de dizer. O que ele disse agora na frente de seu pai: você pode confiar em mim, mas não deve confiar em mim. O que está acontecendo com essa atitude condescendente que oprime completamente a outra parte? Ah, então é assim que eu vendo livros. Mas, não importa, contanto que a casca seja grossa o suficiente, na pior das hipóteses, até o pai da outra parte será enganado. Lin Jie manteve seu rosto sorridente, fingindo ser indiferente e tentando se safar. Deveria ter sido dito que nos conhecemos pela primeira vez, mas agora devo dizer que já faz muito tempo, senhor. Ji, embora ele tenha entrado em pânico, ele ainda não conseguiu evitar caluniar em seu coração que ele havia concordado em jantar juntos, mas agora se transformou em conhecer seus pais. Parece que o convite de Jizishu para jantar comigo era falso, e era verdade que ele me levou para conhecer o pai dela. Eu e Gibonong somos adultos. Receio que eu possa ver através dos pensamentos de Jizishu de relance. Eu não senti nenhuma hostilidade no breve olhar um para o outro antes, mas Jizishu é sua própria filha, afinal. Este Xingxi tardio perguntou o crime. Lin Jie olhou para Gibonong com um sorriso e estava prestes a desistir do assento principal. Já que os verdadeiros donos da mansão chegaram, essa pessoa é claro. Antes de terminar de pensar, ele viu Gibonong sentado sem hesitar, e Lin Jie não conseguia nem se afastar um passo. Gibonong agiu muito naturalmente. Já faz muito tempo, chefe Lin. Lin Jie fez uma pausa envergonhada. O que aconteceu com Gibonong dessa vez? Você não é o presidente da Holy Resources. E sua arrogância como um cão capitalista. Você se senta, isso é plausível? Senhor Ji, você é o presidente da Loer Resources, o pai da senhorita Ji e o dono desta mansão há 16, e eu sou apenas um dono de livraria comum sem poder ou dinheiro. Este arranjo de assentos não é adequado. Lin Jie lembrou com tato. Na verdade, Gibonong quase se ajoelhou agora, mas felizmente ele apoiou o braço da cadeira, mas até agora suas palmas ainda estão suando e seu corpo está tremendo levemente. Como mortal, foi graças à sua alta posição por muitos anos que ele não podia se deixar parecer anormal. Ao ouvir as palavras de Lin Jie, ele subconscientemente deu um baque no coração, olhou para Lin Jie cautelosamente e não conseguiu evitar pensar no que o senhor Lin queria dizer. Depois de ver a foto do chefe Lin comendo uma crua transcendente de nível divino, fiquei tão assustado que não consegui me conter. Até hesitei em continuar a cooperar com o chefe Lin. Agora o chefe Lin provavelmente está lembrando a si mesmo. Essas identidades seculares parecem ser proeminentes, mas na verdade são apenas uma ferramenta glamourosa, e o chefe Lin, embora aparentemente comum, é na verdade uma existência extremamente poderosa. A hesitação em seu coração determinará seu assento entre as pessoas extraordinárias e comuns. Esta é a escolha que o chefe Lin lhe deu. Gibonong respirou fundo. Sim, se ele escolheu o assento superior, então significa que ele concorda com a identidade secular. Se ele ainda é o assento inferior, significa o mundo do extraordinário. O chefe Lin achou que era inapropriado porque viu sua hesitação e estava zombando dele. Senhor
por ser um dragão. Combinado com o que ele disse a Xiaoshu antes, significa que ele não se viu claramente e não tinha essa determinação. Lin Jie contraiu os cantos da boca, vendo a expressão maravilhosa de Gibonong. Ele não sabia o que estava pensando em seu coração, então ele não pôde deixar de reclamar: não é, eu apenas desisto do meu assento, vocês, pessoas de alta classe, têm tanto drama interno. Gibonong disse de repente com uma expressão firme: é adequado, este assento não poderia ser mais adequado. Lin Jie deu um passo para trás taticamente: não, você não acha? Não, não, não. Gibonong acenou com as mãos repetidamente. Agora que ele entendeu o que o chefe Lin quis dizer, como ele poderia realmente se sentar? Este é o momento do chefe Lin se testar. A primeira metade de sua frase significava dizer a si mesmo para não se menosprezar, e a segunda metade da frase trouxe à tona o próprio chefe Lin, para deixar Gibonong entender que ele não deveria se menosprezar e, ao mesmo tempo, não deveria se levar muito a sério. Então é ainda mais impossível para Gibonong tomar este assento. O chefe Lin pode compartilhar seus livros com o público em geral de forma altruísta, para que todos os leitores possam ter um vislumbre do grande conhecimento que vocês coletaram. Vocês são os pais renascidos de todos os leitores. Gibonong disse do fundo do coração: quero dizer, é uma honra para nós e para a Nu como um todo que vocês possam cooperar com nossos recursos Luer. Se não fosse por vocês, nunca teríamos conseguido entrar em contato com esses recursos da Nu em nossa vida. O conhecimento que existe, então este assento, se encaixa perfeitamente. O chefe Lin gosta de se esconder na cidade e não gosta que outros enfatizem sua própria existência, então ele deve elogiar seus livros, o que não pode estar errado. Gibonong tirou uma toalha dos braços e enxugou o suor. É muito exagerado, não é? Lin Jie pensou, não é de se admirar que ele tenha conseguido se sentar até esse ponto. Pelo bem daqueles livros que são considerados livros solitários na Nu, como presidente da Holy Resources, ele pode diminuir seu perfil a ponto de renunciar ao seu assento. Realmente não é fácil. Caso contrário, o gengibre ainda é velho e picante. No entanto, Lin Jie olhou para o bem comportado Jizishu ao lado dele, e a questão de forçar a filha de outra pessoa a comer canja de galinha agora mesmo foi finalmente revelada. Ok. Mais perto de casa, preparei um presente para o aniversário da senhorita Ji. Desta vez, Lin Jie mudou de assunto e pegou um livro. No entanto, já que o senhor Ji está aqui, como eu disse antes, também tenho um presente para você. Gibonong arregalou os olhos. Este é meu presente para o presidente Ji. Lin Jie sorriu e colocou A Riqueza das Nações em sua mão na frente de Gibonong. O nome completo de A Riqueza das Nações é Uma Investigação sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações, que é uma obra de economia escrita pelo economista clássico britânico Adam Smith por quase 10 anos. Como líder de um império empresarial, o domínio da família Raw Resources pode não durar muito. No geral, este livro é um lembrete para ele. Lin Jie está bastante confiante em seu gosto na escolha de livros. O chamado canibalismo é míope e limitado. Agora mesmo Gibonong se gabou de si mesmo e colocou um chapéu alto em si mesmo. Parte disso deve ser para se fazer feliz e culpado. No final, ele ficou envergonhado de citar um preço alto ao negociar o preço. Então eu lhe darei este presente e deixarei você pegar minhas coisas, embora este presente tenha sido acordado há muito tempo. As pupilas de Gibonong estreitaram-se bruscamente e ele olhou para o livro sobre a mesa com horror. Ele abaixou a cabeça e olhou fixamente para o livro. O livro era como uma palma invisível segurando firmemente o corpo de Gibonong. O olhar o fez incapaz de desviar o olhar, e a curiosidade e o desejo surgiram incontrolavelmente em seu coração. Mas, ao mesmo tempo, por causa do estranho campo de força que cobria o livro, Gibonong, que é apenas um mortal, não conseguia nem ver a capa claramente. Embora ele já estivesse mentalmente preparado para que Lin Jie lhe desse um livro, ele usaria este livro para se tornar um super-humano, que era seu sonho, mas ele ainda não conseguia aceitar isso com calma.
Em outras palavras, é estranho ser capaz de aceitá-lo com calma. Gibonong olhou para o livro, respirou fundo e se forçou a se acalmar. Não perca a compostura na frente do chefe Lin, ele se avisou, então condensou seus pensamentos, focou seu olhar, estendeu a mão e pegou o livro tremendo, a névoa como um mosaico desapareceu, e ele finalmente viu a capa claramente. Vi que a capa ainda estava vagamente escrita de forma impressionante. A palma do toque do vazio. Fim do capítulo. Capítulo 365. A palma do toque do vazio. No momento em que Gibonong fixou os olhos no nome deste livro, inúmeros conhecimentos tabus voaram pelas páginas grossas como moscas, esvoaçando uma após a outra, e correram em sua direção em alta velocidade. O que? Ele não estava mentalmente preparado e, inconscientemente, queria exclamar e acenar com as mãos para ir embora. No entanto, no momento seguinte, ele foi cercado por essas moscas. Não apenas seu corpo estava coberto, mas o que era ainda mais assustador era que ele podia até sentir aquelas moscas perfurando seu corpo, especialmente seus olhos. Gibonong estava tremendo e incapaz de se mover, ele podia sentir claramente a esclera de seus olhos, como se houvesse inúmeras pernas delgadas de insetos rastejando. Densamente, mais e mais. Seus olhos gradualmente se encheram, e os insetos rolando e rastejando fizeram seus olhos parecerem água fervente. No campo de visão, cada mosca está gravada com inúmeros caracteres antigos e desconhecidos. Ele sentiu que estava enterrado no mar de vermes. Ele queria respirar, mas só conseguia balançar os braços e lutar impotente para nadar. Mas, na verdade, ele não sabia que naquele momento, ele estava apenas levantando o braço e então virou as páginas do livro um pouco rigidamente. A única anormalidade era a cabeça caída, vagamente como se ele tivesse perdido a consciência. Mas olhando de novo, parece estar muito focado. Lin Jie olhou para o olhar fascinado de Gibonong com a cabeça abaixada para ler o livro seriamente, e ele estava secretamente orgulhoso em seu coração de que ele era digno de sua própria habilidade de seleção de livros, e ele realmente não poderia cometer um erro. Embora eu pesque todos os dias, não posso fazer nada, e eu como primeiro, mas quando se trata de vender livros, não é ruim. Vendo que Gibonong parecia estar firmemente agarrado por mãos invisíveis, e ele não conseguia nem mover os olhos, ele sabia que este livro era realmente para ele. Lin Jie não pôde deixar de mostrar um sorriso satisfeito, virou a cabeça e disse suavemente, "O senhor Ji parece gostar muito deste livro, então não me incomode por enquanto, que tal jantarmos primeiro?" A última frase que ele disse foi para Jizishu ao lado dele. O rosto de Jizishu estava pálido e apreensivo, ele desviou o olhar do pai rigidamente e mostrou um sorriso forçado. "O chefe Lin está certo, coma primeiro, coma primeiro." Neste momento, ela estava extremamente assustada e animada ao mesmo tempo. O chefe Lin está disposto a dar o livro, o que significa que Gibonong foi reconhecido. Como mortal, ele terá a oportunidade de se tornar um super-humano. Esta também será a maior oportunidade para a Roller Resources. Ela merece sua excitação. No entanto, a imagem apresentada à sua frente a fez sentir o mesmo medo trêmulo de um tigre buscando sua pele. Porque aos olhos de seu transcendente, este não é um livro, é claramente uma massa de substância negra, brilhante e desconhecida, como coloide, mas também como névoa espessa, como uma passagem como um buraco negro, e uma mão negra estendida para fora do buraco negro, agarrou firmemente o corpo inteiro de Gibonong e o envolveu nele. E aquela mão negra é obviamente composta de incontáveis insetos como gafanhotos e moscas. Eles estão zumbindo e comendo Gibonong. Eles estão comendo meu pai. Essa percepção fez Jizishu suar frio, seus dentes tremiam de nervosismo e ele suprimiu desesperadamente seu batimento cardíaco ansioso. Ela sabe que para uma pessoa comum que não tem talento algum, ela deve pagar um preço suficiente para se tornar uma pessoa extraordinária. Tudo no mundo é igual. Mas essa imagem ainda está além de sua imaginação.
Enquanto Gibonong era completamente dominado pelo enxame, o ar começou a se encher com um cheiro de lodo velho e podre, e Jizishu sentiu como se estivesse encharcado de óleo. Agora, aqueles que permaneceram no assento e folhearam o livro pareciam ser apenas um grupo de figuras humanas feitas de substâncias desconhecidas. Neste corredor lateral brilhante, parecia extremamente estranho. Os servos começaram a servir os pratos, mas ninguém questionou o estado de seu mestre, ninguém pensou que estava errado, eles entraram bem treinados e saíram silenciosamente. É como se você não pudesse ver nada. Jizishu pegou a faca e o garfo em sua mão o mais calmamente possível e olhou para o chefe Lin silenciosamente. Lin Jie não foi afetado em nada e virou a cabeça para agradecer educadamente ao servo com um sorriso, então notou o olhar de Jizishu e manteve um sorriso. Senhorita Ji, você tem alguma pergunta a fazer? Este sorriso fez Jizishu calar a boca completamente. Não se engane, este é o teste. Ela realmente queria ligar de volta para seu pai, mas não ousou. Enquanto ela estava preocupada que sua indecisão despertasse a antipatia do chefe Lin, o que faria com que seu pai falhasse no teste do chefe Lin, ela também estava com medo de que seu pai nunca mais voltasse por causa disso. Isso era por preocupação de filha, mas porque essa é a vontade do chefe Lin, então ela não iria contra isso. Jizishu mordeu o lábio inferior, olhou para o chefe Lin novamente, respirou fundo, balançou a cabeça firmemente e também abaixou a voz. Não, eu só estava me perguntando se esses pratos combinam com seu gosto. Ok, acabou sendo assim, ele pensou sobre o que Jizishu estava repentinamente tão nervoso. Lin Jie levantou a cabeça ligeiramente, estalou a boca e pensou por um tempo. Ele realmente não gostava da dieta tradicional de comida ocidental de Nujin. Pense demais. Ele sorriu e fez uma piada. Gostei muito. Para ser honesto, abrindo uma livraria em um canto tão remoto, não consigo comer essas iguarias de jeito nenhum. Tenho que agradecer à senhorita Ji por me dar esta oportunidade de comer e beber. Jizishu acenou com a mão e disse, não, nada, devemos agradecer por vir, contanto que goste. Lin Jie tocou seu queixo, no entanto, tenho algumas preferências. Por exemplo, o bolo de mel recomendado por Charlotte pela manhã, o sabor é realmente inesquecível. Ponto de exclamação aspas. Jizishu apertou sua mão e quase derrubou a taça de vinho. Lin Jie ficou confuso, o que há de errado? Aspas. Jizishu balançou a cabeça como um chocalho, tentando apagar a imagem do chefe Lin comendo uma carne crua de nível Deus em sua mente. Lin Jie estava um pouco preocupado. Por que você acha que a senhorita Ji está particularmente nervosa desde agora? O chefe Lin pensou por um tempo e, quando viu Gibonong, que ainda estava obcecado em ler ao lado dele, de repente percebeu. Isso mesmo, porque seu pai está ao seu lado agora. Seu pai ouviu sua confissão apaixonada antes, então qualquer um ficaria nervoso, e foi uma cena comparável à morte social. Pobre senhorita Ji. Jizishu de repente percebeu sua gafe e olhou para Lin Jie com respeito e admiração, mas descobriu que o dono da livraria não se comprometeu com sua agitação e grosseria, e ele estava sorrindo para ela com infinita simpatia em seus olhos. Essa simpatia é de pessoas de alto escalão. Simpatize com sua ignorância e fraqueza, ou com a deles. Lin Jie realmente não aguenta o nó da senhorita Ji. Esqueça, não importa o que ele faça, ele não pode recusar implacavelmente a segunda vez na frente do pai da outra parte, pelo menos, espere pelo banquete. Falarei sobre isso quando acabar. Senhorita Ji, que tal um brinde? Pela cooperação entre a livraria e a Loer Resources. Lin Jie levantou a taça de vinho em sua mão e sinalizou para Jizishu com olhos amigáveis que somente os negócios podem cobrir completamente o constrangimento agora. Selecionei cuidadosamente 5 livros de amostra desta vez e espero que a Loer Resources possa fazer bom uso deles. Jizishu arregalou os olhos e seu coração ficou animado em um instante. Mencionar cooperação neste momento significa. Ela rapidamente levantou sua taça, para cooperação.
Luoer Resources, não, você poderá testemunhar a sinceridade de nossa família Ji. Ding. A taça de vinho fez um som nítido, como se uma bela pedra tivesse sido lançada por um lago calmo com marés escuras, causando ondulações. Em transe, Ji Zixu sentiu que a mão segurando a taça de vinho na frente dele parecia não ser a palma branca com articulações afiadas de um homem humano, mas uma palmeira peluda que era tão escura quanto uma sombra. Seu coração apertou, e uma espécie de inspiração a fez virar a cabeça para olhar para seu pai. A mão invisível que agarrou a alma de Gibonon se retraiu imediatamente após as duas taças de vinho se tocarem, como se estivessem tocando um ferro quente. O que? Gibonong levantou a cabeça de repente, como se depois de lutar contra algum tipo de besta maligna por um longo tempo, ele escapou por pouco do longo estômago da besta maligna e voltou à vida como um peixe seco reentrando no mar. Saia do atoleiro de livros. Lin Jie piscou e recostou-se em seu assento. Senhor Ji, você acha que este livro é útil para você? Gibonong ficou perdido por um tempo, então cerrou os punhos e disse quase em êxtase, sim. Ótimo. Obrigado, obrigado, obrigado. Ele estava quase incoerente, porque a partir daquele momento, o mundo em seus olhos é completamente diferente. As moscas que penetraram em seu corpo construíram um canal do nada, enchendo-o de éter. Ele, Gibonong, se tornou um super-humano. Isso é um milagre. Fim do capítulo. Capítulo 366. Gibonong não conseguiu dizer nada além de gratidão. Embora o processo fosse indescritivelmente doloroso, e a sensação de cavar um túnel em seu corpo fosse quase dolorosa, mas todo o seu corpo havia passado por mudanças que sacudiam a terra. Os olhos estão cheios de éter e podem ver o fluxo de éter neste mundo. A pele e os músculos são sustentados pelo éter e se tornam cada vez mais fortes. Mais importante, as moscas que o torturaram antes não desapareceram, mas se esconderam em algum lugar no vazio atrás dele, tornando-se uma força que poderia ser controlada por ele. O Senhor Ji é muito educado. Contanto que possa ajudá-lo, estou escolhendo este livro há muito tempo. Lin Jie estava envergonhado, mas era normal que Gibonong tivesse uma reação tão exagerada. Afinal, o poder deste livro é enorme até mesmo na Terra, muito menos neste mundo um pouco atrasado. Ele endireitou sua postura sentada, cruzou as mãos habitualmente para apoiar o queixo e disse com uma cara séria, o poder contido neste livro é suficiente para subverter toda a sociedade, como uma mão invisível que pode mover o equilíbrio do mundo inteiro. Espero que o Senhor Ji possa se sair bem. Aproveite. A mão invisível é o resumo mais incisivo de A Riqueza das Nações. A teoria da mão invisível, ou seja, há uma mão invisível na operação econômica que está se ajustando automaticamente, mesmo que todos comecem da perspectiva de interesses pessoais, o resultado também promoverá os interesses gerais da sociedade. Esta teoria também é a base da economia livre ocidental, embora haja algumas desvantagens de acordo com esta economia livre, e na sociedade do século XXI de Lin Jie, a maior parte do conteúdo de A Riqueza das Nações está atrasada. Mas, no que diz respeito à situação atual de Nu Jin, A Riqueza das Nações está bem à frente de seu tempo. O próprio Lin Jie não tem ambições, e ele não tem um lugar para usar esses livros, então seria mais razoável dá-los ao presidente Ji. A mão invisível. Gibonong mal conseguia acalmar sua excitação, repetindo essas 4 palavras, a mosca escondida no vazio agora, ou outra coisa, realmente parecia que uma mão o estava manipulando. Sim, a mão invisível. Lin Jie deu uma resposta afirmativa, e ele disse com uma seriedade rara, Senhor Ji, embora eu tenha confiado a você este livro por confiança na senhorita Ji, eu ainda tenho uma pergunta para você neste mundo, os fracos são frequentemente intimidados e nunca punidos por isso. Você acha que deveria haver um Deus justo para defender a justiça para eles? Gibonong ficou um pouco surpreso quando ouviu isso, e então sentiu seu couro cabeludo ficar dormente. O chefe Lin fez esta pergunta, mas a mão invisível representada pela
palma do toque do vazio, o que ele queria fazer. Em outras palavras, a essência desta questão parece ser, se esse Deus pode usar sua mão invisível capaz de mudar as regras para executar sua própria justiça. Gibbonong ficou em silêncio por um longo tempo, tremendo disse, de acordo com o meu pensamento, deveria haver. Não, não, não. Lin Die esticou um dedo e o sacudiu, então sorriu e disse, não deveria haver. Gibbonong engasgou. Não existe tal coisa como um Deus. Lin Die disse calmamente, abrindo as mãos, se existe um Deus, é provavelmente a verdade e as regras neste mundo, e eles querem confiar em um Deus que desceu do céu. Seria muito barato salvar a justiça no mundo. Lin Die ainda estava pensando sobre o que disse. Considerando a racionalidade geral de que Nu Jin ainda é popular com a religião, as palavras de Lin Die foram um pouco avançadas demais. A fraqueza da natureza humana é buscar vantagens e evitar desvantagens. Lin Die resumiu um ponto-chave em a riqueza das nações, movendo-se por interesses, não há necessidade de estimular. Qualquer coisa que viole os interesses humanos e incite os humanos a fazer algo é um anti-humano. Aspas. Por causa disso, quando a mão invisível promove as regras, muitas vezes é muito livre, o que faz as pessoas perseguirem freneticamente os interesses e, eventualmente, levar à destruição. Gibbonong de repente se lembrou de que ele havia espionado antes, dizia-se que era espionagem, mas agora que penso nisso, o chefe Lin me deixou ouvir de propósito. Ele disse que os andares superiores de Nu Jin estavam cheios de mariposas, e o poder restante dos antigos nobres corrodem Nu Jin, eles são aquelas pessoas que buscam lucro. Gibbonong olhou para o livro e pareceu entender por que o chefe Lin teve que selecionar cuidadosamente este livro para ele. A Raw Resources quer libertar a humanidade e libertar os oprimidos. Ele disse em voz baixa, então seus olhos se iluminaram e seu tom era animado. Este é o verdadeiro objetivo da Raw Resources. Obrigado por seus ensinamentos. Ah, sou eu, talvez. Lin Die pensou envergonhado, ele só queria que Gibbonong estivesse alerta, não se tornasse um capitalista que só busca lucro, mas parecia que ele fez a outra parte entender algo incrível. Ele tossiu 2 vezes e disse, resumindo, o mais importante é realmente o próprio esforço, escravidão e opressão não são aconselháveis. Isso mesmo, opressores são anti-humanos. Essas chamadas organizações religiosas abnegadas estão todas oprimindo a natureza humana. A Igreja Dome já confirmou isso. Chefe Lin. Gibbonong pensou consigo mesmo, chefe Lin e os deuses a classe parece hostil, e seu objetivo é libertar a humanidade. Espere. Gibbonong de repente pensou em algo, se chefe Lin é uma existência de dimensão superior além dos deuses, e ele tem infinita simpatia e ajuda pelos seres humanos, e pode facilmente mudar as regras. Tão gentil, mas tão poderoso. Poderia ser que ele seja o Criador. Gibbonong suprimiu seus pensamentos malucos, respirou fundo e apertou o livro em sua mão. Eu entendi completamente o que o chefe Lin quis dizer, e definitivamente manterei suas palavras em mente, seguirei este caminho e levarei a Raw Resources a um nível mais alto. Bom futuro. Aspas. É bom que você entenda. Se você realmente entende, em vez de compreender algo estranho. Lin Die piscou e reiterou a ideia principal com uma cara séria. Resumindo, acho que a saída para os recursos de Loer não está nos escalões superiores, mas em deixar o brilho do humanitarismo se espalhar por Nu, e para o benefício da maioria e trabalho duro, o amor e o reconhecimento dessas pessoas farão os recursos de Loer. Isso mesmo, Gibbonong assentiu vigorosamente, para pessoas comuns como eu, um dia posso sair da opressão. Lin Die contraiu o canto da boca. Pessoas comuns, ousa dizer, velho, o homem mais rico de Nu. Versalhes não é tão comum. Mas, resumindo, a essência é que eu não entendi errado. Com o monopólio absoluto de Rowley sobre os recursos, o impacto negativo desta, a riqueza das nações, deve ser reduzido muito. Lin Die tossiu 2 vezes, estou fora do assunto, quase esqueci, não estou em uma livraria agora, vamos parar de falar sobre livros primeiro, estou aqui para dar presentes.
Ele olhou para Jizishu e disse muito sinceramente: conheci a senhorita Ji em uma tempestade há alguns meses, e fizemos amigos através dos livros. Já faz tanto tempo antes que eu perceba. Na minha opinião, já podemos ser chamados de acima é o melhor amigo. Lin Jie enfatizou a palavra amigo, para que Jizishu entendesse o relacionamento deles. Feliz aniversário para você, senhorita Ji. Lin Jie tirou uma caixa de madeira simples de trás como se nada tivesse acontecido. Abra e dê uma olhada. Lin Jie empurrou a caixa na frente de Jizishu. Olhando para a caixa simples, Jizishu respirou fundo, olhou para seu pai e gentilmente abriu a caixa com grande coragem. Desdobrando-se lentamente em Jibonong e Jizishu está um relógio mecânico com uma estrutura requintada. Jizishu ficou atordoado. Vendo a expressão surpresa de Jizishu, Lin Jie não pôde deixar de tossir 2 vezes novamente. Este era na verdade o verme da roda do sino que Andrew deu a Lin Jie da última vez, e Lin Jie o usou para pegar flores emprestadas para oferecer a Buda. Porque sua pobre livraria realmente não tinha muito para vender, e Jizishu tinha um relacionamento próximo com ele, então ele não podia dar livros para outras garotas todas as vezes. Então Lin Jie naturalmente pensou neste relógio lindamente trabalhado. Embora da última vez ele tenha reclamado silenciosamente em seu coração, que tipo de relógio é esse para dar um presente, isso não é apenas dar o fim a alguém. Mas pensando que as pessoas da NU não prestam muita atenção a essas coisas, e elas realmente não têm nada em mãos, Lin Jie simplesmente os trouxe. Originalmente estava embalado em uma caixa de esmalte requintada, mas foi uma pena que o Sr. Lin, que tem uma fraqueza humana, o tenha despojado. Aquela caixa parecia ser vendida por muito dinheiro. Não pense que é apenas um relógio comum. Lin Jie disse com um sorriso, tirou o relógio da caixa e apontou para um pequeno inseto deitado sobre ele. Seu poder é extraordinário. Fim do capítulo. Capítulo 367. Olha, os olhos de Jizishu moveram-se subconscientemente ao longo dos dedos de Lin Jie, e então ele viu sob este pequeno relógio requintado. Sob o mostrador liso feito de rubis incrustados em uma moldura de prata esterlina, coberto por dentro por uma moldura complexa, na parte inferior das engrenagens interligadas, há na verdade uma pequena lagarta. A lagarta se contorcia e rastejava na delicada máquina de engrenagens. Toda vez que subia um degrau, o ponteiro dos segundos fazia um lento clique, fazendo a máquina inteira funcionar. Isto é, os olhos de Jibonong se arregalaram ligeiramente, e sua expressão congelou instantaneamente. Olhando para o relógio, Jizishu abriu a boca ainda mais, completamente em choque, e não conseguia nem falar. Vendo a reação dos dois, Lin Jie sorriu ainda mais fundo. Embora este relógio seja apenas uma coisa chamativa, um brinquedo de um cachorro grande, ele é realmente lindo e deslumbrante, então pode-se dizer que qualquer um que não seja cego pode ver seu valor inestimável. O presidente da Holy Resources, que monopoliza os negócios da NU, está perplexo. O presente original de Andrew era realmente o certo. A razão pela qual Lin Jie teve a ideia de que a caixa de esmalte definitivamente será vendida por muito dinheiro, em vez de vender este pequeno relógio é, claro, porque não importa quanto este pequeno relógio seja vendido, ele sente que é uma grande perda e não deve mudar de mãos facilmente. Traga-o como um favor. Este presente de emprestar flores para oferecer a Buda definitivamente vale a pena a caixa de itens que o pai e a filha de Ji deram da última vez, incluindo a maçã dourada. Agora, quando era hora de negociar o preço, ele finalmente poderia pechinchar o preço sem cerimônia. Uma vez para frente e para trás, é um negócio lucrativo sem dinheiro, é realmente um lucro sangrento. Pensando nisso, Lin Jie não pôde deixar de estreitar os olhos, inclinando-se ligeiramente para trás e mostrando um sorriso mais gentil e amigável. Jizishu olhou para o inseto que ainda estava rastejando por conta própria, seus lábios e garganta estavam secos, e ele engoliu em seco silenciosamente. Se este relógio for colocado do lado de fora, nenhuma em cada 10 pessoas pode saber seu valor.
Mas neste pequeno corredor lateral, até Gibbonong sabia de onde ele veio, e era de valor inestimável. Da família de Andrew, o vice-presidente da Truth Society, o tesouro transmitido por sucessivos patriarcas é equivalente a um dos tesouros secretos inestimáveis da Truth Society. O chefe Lin o colocou em uma caixa tão simples e o deu tão casualmente. Jizishu tentou o seu melhor para suprimir seu coração batendo novamente. Desde que ela herdou a memória de Rian e trouxe a organização de inteligência do oponente sob a jurisdição de Spider, esta última é agora a maior organização de inteligência da NU. Rian estava cheio de ambição, mas também tinha paciência para corresponder a ela, e também tinha uma enorme rede de inteligência como suporte, mas infelizmente, com um pouco de sorte, ele morreu sob as garras de gárgula do chefe Lin, e não conseguiu tornar seu nome verdadeiramente uma realidade. Da escuridão para a luz. Mas mesmo assim, a rede de inteligência criada por Rian é digna do título que ele uma vez alegou ser o Imperador Subterrâneo. Você sabe, naquela época sua rede de inteligência foi capaz de obter até mesmo a notícia de que Wild estava realmente em Nujin, o que mostra sua força. Se ele não tivesse morrido na livraria com sua própria ambição, a torre do ritual secreto poderia ter outro inimigo difícil. Portanto, não é surpreendente que Jizishu, que herdou tudo da outra parte, saiba que este é o tesouro secreto da família Andrew. E Gibbonong frequentemente confia em seus muitos anos de experiência para ajudar Jizishu a lidar com algumas informações extraordinárias do mundo dentro de sua capacidade, e ele também entende o valor deste gadget na frente dele. O pai e a filha se entreolharam e trocaram o mesmo olhar quente. Depois de passar por um teste tão terrível, a determinação e perseverança de Gibbonong para suportar a dor, e a lealdade de Jizishu para suportar, mesmo tendo testemunhado seu pai enfrentando dificuldades desconhecidas, finalmente obtiveram a aprovação do chefe Lin. O verme da podridão do sino, um item que quase só existe em lendas, foi colocado na frente deles tão casualmente. De acordo com as informações, essa coisa fraca e inofensiva parecida com uma lagarta é na verdade uma criatura quadridimensional que acidentalmente encontrou o mundo de baixa dimensão onde viviam e foi capturada por uma pessoa extraordinária poderosa da família Andrew. Que força incrível e terrivelmente poderosa é essa? O raio que foi capturado em um piscar de olhos se transformou em uma força que poderia mudar as regras. Isso mesmo, esse adereço extraordinário da família Andrew é um dos poucos que pode exibir temporariamente os adereços no domínio regular que apenas os deuses podem ter. A sala ficou em silêncio por um tempo, e Lin Jie não era incompreensível ao sentimento de estar maravilhado com a engenhosidade da natureza, e continuou: usar insetos como o poder do relógio, uma ideia tão inteligente, é na verdade muito mais bonito do que isso. O exterior é impressionante. Assim como as pessoas, peles bonitas são as mesmas, e almas interessantes são raras. Lin Jie não era culpado de aceitar coisas dos outros como presentes, e disse severamente: a senhorita Ji, na minha opinião, tem os dois, e o mais importante é que você tem um coração que ainda está subindo. Como este relógio que continua e nunca para, então eu dou a você na esperança de que você faça o mesmo no futuro. Isso é muito caro. Jizishu levantou-se incontrolavelmente, franziu os lábios e hesitou: um presente tão precioso. Prestígio é um aspecto, mas mais importante, este é um tesouro secreto da família Andrew. Jizishu sabe profundamente que se quiser obter algo do chefe Lin, ele tem que pagar um preço, e o preço depende de quão preciosa a coisa é. Mas agora, este tesouro inestimável, não sei que preço ele enfrentará. Lin Jie acenou com a mão, com um olhar de indiferença, mostrando o charme de Versalhes. O que é caro ou não, na verdade, o presente mais importante é o coração, não é? Acho que é primorosamente feito, e é inútil para mim segurá-lo. Eu poderia muito bem dar a você. O chefe Lin piscou e disse: acho que você provavelmente gosta deste tipo de brinquedo. Bem, meninas provavelmente gostam deste tipo de brinquedo de aparência delicada. Esta é a experiência valiosa que Lin Jie ganhou de sua comunicação estéril e desértica com o sexo oposto.
Brinquedo. Gadgets. Jizishu ficou em silêncio. Você chama isso de brinquedo? Brincando com o quê? Brincando com a autoridade do tempo. Mas talvez, na mente do chefe Lin, este símbolo que representa a mais alta sabedoria dos seres humanos e o limite dos seres transcendentais seja provavelmente apenas um pequeno gadget, como um brinquedo de baixo nível feito de lama por um moleque balbuciante. Incrivelmente desajeitado. Jizishu não pôde deixar de sorrir ironicamente. Ela não tem espaço para recusar, nem tem a ideia de rejeição, mas há uma coisa que ela deve considerar. Ou seja, ela ainda é uma transcendente de nível de pânico até agora, mesmo que ela tenha esse nível de itens transcendentes, não há como usá-los. Lin Jie estava determinada a dar este brinquedo de relógio para Jizishu. Olhou para a outra parte sinceramente e enviou o objeto em sua mão para frente. Jizishu hesitou por um momento. Mesmo que ela tivesse essa coisa, ela não poderia usá-la de forma alguma. A projeção do verme podridão do sino requer uma quantidade inimaginavelmente grande de éter para induzir os seres quadridimensionais e permitir que o tempo se mova sob sua influência. Há rumores de que centenas de anos atrás, a Truth Society queria ativar esta arma por algum motivo, então convocou toda a camada superior para reunir uma grande quantidade de éter e usou sua coragem para manipular o tempo para alertar outras organizações extraordinárias. Jizishu não sabe se eles realmente o usaram, mas enquanto a família Andrew o controlar um dia, eles serão proeminentes no Conselho da Verdade por um dia. Mesmo, a família Andrew pode não ter pensado em usá-lo. Uma vez que esta arma poderosa do tipo regra é usada, as consequências são imprevisíveis. Na verdade, Jizishu duvida que o atual rotífero do sino possa continuar a usá-lo. Mas, agora que o chefe Lin o tirou, mesmo que não possa ser usado, deve ser utilizável, mas pessoas comuns não podem usá-lo. Jizishu analisou rapidamente em sua mente e, de repente, teve uma ideia e deu um palpite. Já que não tenho como usá-lo, então, talvez, isso seja um símbolo. O que o Clube da Verdade acredita é no mais alto conhecimento humano, na sabedoria suprema e na ciência. E agora mesmo o chefe Lin disse, verdade e regras. Não é exatamente esse o propósito da Sociedade da Verdade. De não acreditar em Deus, a libertar a natureza humana, ao tesouro da família Andrew, tudo coincide com algumas teorias da Sociedade da Verdade. Ele está insinuando que quer que minha organização de aranhas e os recursos Loer confiem neste verme da roda do relógio como um símbolo, se unam à Sociedade da Verdade e derrotem os falsos deuses que oprimem a humanidade e os super-humanos que oprimem os fracos. Jizishu de repente percebeu que tudo fazia sentido. Ela olhou para Lin Jie, cujos olhos eram tão sinceros. Jizishu pensou animadamente. Ela mais uma vez entendeu as intenções do chefe Lin, mas ao mesmo tempo, ela estava um pouco trêmula. Ela poderia realmente assumir uma responsabilidade tão pesada. É estranho. Lin Jie pensou consigo mesmo, é apenas um pequeno brinquedo, porque a senhorita Ji permaneceu em silêncio por tanto tempo, com uma expressão tão solene, e olhou para mim com olhos tão profundos. Poderia ser, ela tem medo de lagartas. Na verdade, não gosto deste presente, mas estou lutando porque não posso me recusar. Talvez seja, embora Jizishu seja uma guerreira de sangue de ferro que mata todos os canalhas, não importa o quão durona uma garota seja, ela tem um lado suave. Poderia ser que ela realmente tenha medo de lagartas. Senhorita Ji, você está com medo. Lin Jie quebrou o silêncio. Depois que Jizishu ouviu isso, seu coração pulou uma batida. Sim, ela estava com medo. Comparado com as pequenas lutas anteriores, desta vez ela deu itens sobrenaturais de nível divino quando apareceu, o que significa que a tarefa é extraordinária, mas agora ela ainda não tem itens de nível de destruição. Seria mentira dizer que ela não tem medo. Posso realmente ser o salvador dos fracos? Jizishu pensou um pouco humildemente, então abaixou a cabeça e disse sinceramente, desculpe, eu te decepcionei. Com certeza, você tem medo de lagartas, certo? Vendo o olhar desapontado de Jizishu, Lin Jie se sentiu mal de repente.
Isso foi realmente um erro, e ele não levou esse ponto em consideração, ele deu o presente errado. Bem, não é nada para ter medo, na verdade. Lin-Die queria redimir o comportamento fracassado de dar presentes, então ele rapidamente pegou o relógio em suas mãos, tentando eliminar o medo da outra parte com ações práticas. O que há para ter medo? É só um pequeno inseto, e ele não morde. Lin-Die riu sem jeito, e então brincou levemente com o inseto que rastejava lentamente sob os olhos chocados do pai e da filha de Ji. Fim do capítulo. Capítulo 368. Bloco 67. Do Distrito Central ao Bloco 67, a longa distância que abrange metade de Nu se torna extremamente pequena quando vista de uma altitude elevada. Os redemoinhos de nuvens de alta altitude cobrem tudo como uma sombra. No céu escuro como uma longa noite, uma tempestade de neve está se formando há muito tempo. Depois disso, finalmente chegou com uma postura imparável. Moradores, por favor, prestem atenção, por favor, não saiam durante tempestades de neve, por favor, não saiam durante tempestades de neve. O Departamento Meteorológico emitiu um alerta vermelho de nevasca, a primeira forte tempestade de neve na história de Nu, e a área central pela primeira vez proibiu os moradores de sair. Sirenes na televisão e no rádio continuaram tocando em Nujin. Mas, ao contrário da chuva torrencial de alguns meses atrás, o Distrito Central não evacuou os moradores, mas os forçou a permanecer no lugar. A batalha entre as duas potências de nível divino não vai parar por causa de nenhuma pessoa pequena. Se eles realmente perderem o controle naquele momento, nenhuma grama crescerá onde quer que o éter vá. A única coisa que o Distrito Central pode fazer. Receio ter que acordar o do Distrito Central. Winston cerrou os punhos e olhou para os dois enormes aglomerados de energia etérea à distância, como se duas lâmpadas colidissem uma com a outra, piscando uma onda de luz que foi o suficiente para cegar seus olhos em um instante. Depois que a onda de luz passou, houve uma onda crescente de éter, impactando tudo como se estivesse prestes a virar o chão novamente. Sob a batalha entre essas duas potências de nível divino, o grande Nujin, que costumava armazenar inúmeras vidas, esta cidade de aço feita pelo homem foi quebrada como vidro. Devo sentir que este é o limite dos seres humanos. Ou Joseph e Wilde são realmente considerados seres humanos neste momento? Winston olhou para a chuva torrencial de carne e sangue misturados ao vento e à neve, e seu coração estava extremamente complicado. Medo, espanto, preocupação. Porque a máquina dos sonhos que havia sido colocada há muito tempo mantinha toda a batalha na borda do sonho, e não afetaria a realidade por enquanto, então todas essas tempestades sangrentas vinham dos ossos, sangue e lágrimas dos cavaleiros secretos da torre e comedores de cadáveres. No entanto, os pedaços de carne rasgados se tornaram os melhores sacrifícios para o sacrifício, fazendo Wilde no centro inflar seu poder maligno repetidamente. Winston viu inúmeros cavaleiros segurando espadas longas, correndo em direção aos crentes loucos do culto da comida de cadáver como zumbis que perderam a cabeça como zumbis, sacrificados repetidamente como um moedor de carne. O coração de Winston estava solene, e ele frequentemente tremia e não suportava assistir, mas ele ainda tinha que ordenar para atacar repetidamente. Ele pensou nas palavras que havia dado a Greg, e agora ele as repetia para si mesmo. Tudo é o propósito da torre. Ele cerrou os punhos impotente e cerrou os dentes. Ele olhou para o comunicador. Em frente ao comunicador estava Greg, que também era o dono da livraria. Greg parecia ter encontrado algumas circunstâncias inesperadas e desligado há pouco tempo, e agora está em silêncio. Essa batalha não é o suficiente para fazer aquele chefe Lin prestar um pouco de atenção. Ou ele está feliz com o resultado. Aquele dono da livraria não deveria ser assim. Em transe, ele parecia ver a admiração e dependência de seu velho amigo Joseph pelo dono da livraria. Joseph é tão leal ao dono da livraria, mas agora a outra parte apenas olha friamente. Não. Winston balançou a cabeça. Joseph ainda era leal a Ta, e contatar o dono da livraria era essencialmente uma ordem de Ta.
A Tower está cortejando a livraria, então se o dono da livraria realmente quer que Joseph morra, a Tower of Secret Hits, a quem eles foram leais por muitos anos, escolherá desistir de Joseph. Winston não pensou mais nisso, ele sentiu um pouco de frio, afastou seus pensamentos e viu de relance a garota no canto do olho. Melissa, uma garota que cresceu com uma chave de ouro na boca na torre do ritual secreto, estava olhando para o campo de batalha não muito longe em transe. Seu pai estava no centro da tempestade. O campo etérico caótico é como um moedor de carne, qualquer um que pise nele é instantaneamente esmagado em escória, voa para o céu e então se transforma em chuva de sangue e ossos quebrados para cair. Winston confortou: Melissa, não se preocupe, a situação está melhorando agora. Ele não mentiu. Embora eles não pudessem ver a cena no meio do campo de batalha, Bayan, que estava tentando impedir que a onda de tentáculos negros se espalhasse, começou a contra-atacar, e a situação unilateral anterior foi revertida. Tudo parece estar melhorando. Não, não. A garota está fora de si desde agora, sua expressão está entre confusão e pânico. Neste momento, ela de repente abriu os olhos e balançou a cabeça violentamente, apertando o peito com força, e virou a cabeça em direção ao centro do campo de batalha. Melissa, o chefe do departamento de combate correu para agarrá-la. O que você quer fazer? Ir agora só vai distrair seu pai. Melissa lutou e gritou: eu vou salvar meu pai. O tom de Winston era severo. Embora ele fosse honesto com Joseph, e ele sempre foi gentil com a filha de seu melhor amigo, sua expressão era extremamente sombria neste momento. Você está se enviando para a morte. Pense cuidadosamente sobre sua identidade. Pense em Vivian que se sacrificou para salvá-lo antes, seu pai está lutando para protegê-lo. O que você quer fazer agora? Eu sei, Melissa gritou. No enorme barulho do campo de batalha, ela teve que levantar a voz para falar claramente. A voz deste jovem cavaleiro sempre forte estava cheia de lágrimas. Eu sei que alguém se sacrificou por mim, e eu também sei que não devo continuar a matar mais pessoas. Eu também sei que sou a filha do Cavaleiro Radiante, e eu deveria cuidar da situação geral, mas eu sou filha de Joseph, e eu posso sentir chegar. Eu posso sentir que meu pai vai morrer. Melissa finalmente não conseguiu conter as lágrimas, e chorou. Morrer? Poderia ser. Winston de repente virou a cabeça para olhar para o centro do campo de batalha. A inspiração do extraordinário nunca será falsificada, sem mencionar que Joseph foi promovido ao nível de Deus neste momento, e seu mistério foi muito melhorado. É absolutamente possível para Melissa, que está conectada por sangue, ter uma telepatia neste momento. Ou seja, no campo de batalha cercado por incontáveis éteres, transcendentes de nível comum não conseguiam ver a situação claramente, mas Winston podia sentir vagamente que o terrível resultado que ele esperava estava se desenrolando silenciosamente. Crack! O encantamento arranjado pela máquina dos sonhos estourou de repente, e as linhas semelhantes a rachaduras se espalharam rapidamente, e o turbulento mar de éter rasgou a lacuna entre o sonho e a realidade. Winston ficou surpreso, e o movimento em suas mãos relaxou por um momento, e Melissa imediatamente correu para o campo de batalha, independentemente da obstrução. Melissa, as meninas não têm medo da vida e da morte, apenas da ideia mais simples: eu quero salvar meu pai. No entanto, enquanto Melissa corria para frente, ela viu os cavaleiros da torre do ritual secreto e os crentes do devorador de corpos recuando como se estivessem vendo algo aterrorizante, com o mesmo medo em seus rostos. Aqueles devoradores de corpos que tinham um forte desejo de atacar e perderam a cabeça ignoraram Melissa completamente neste momento, e fugiram com suas próprias mãos e pés. Melissa empurrou a multidão para o lado, passou pelo encantamento que desapareceu temporariamente devido à destruição da máquina dos sonhos e ao éter colapsado, e correu para o meio do campo de batalha. Quando viu a cena à sua frente, ela não conseguiu evitar abrir os olhos. Contra o cenário magnífico do abismo colidindo com o céu, incontáveis tentáculos pretos como breu se projetavam do chão rachado e se retorciam em um colosso desconhecido.
Todo o campo de batalha estava manchado com um horror pesado e poluído. O chão começou a vibrar ao redor do enorme monstro, e a onda de choque que abalou a terra explodiu do chão, formando dois campos de força semicirculares cobrindo o chão com rachaduras como ovos quebrados. Wilde fez mais um avanço. Só de ver esses tentáculos fez os ouvidos de Melissa zumbirem, e sussurros das profundezas do mistério rugiram em seus ouvidos, sacudindo sua alma. De repente, ela cuspiu um bocado de sangue misturado com sujeira, cobriu os ouvidos e se ajoelhou. Pai, ela gritou desamparadamente em seu coração. Fim do capítulo. Capítulo 369. No meio do campo de batalha, há uma pasta espessa e fedorenta por toda parte, o que é nojento. O vento violento, a nevasca, a carne e a poeira juntos constituíam uma torrente uivante, e os cadáveres no campo de força etérico eram engolidos pelo abismo negro que se espalhava como um atoleiro no chão, e incontáveis feitiços tabu roxos passavam rapidamente, como um pulso. As veias sanguíneas agitadas se iluminam e saem uma a uma em direção ao centro, como o batimento cardíaco de uma existência. Esses encantamentos tabu são as cerimônias de sacrifício com o maior escopo e o efeito mais aterrorizante que Wilde criou até agora. Contando com essa cerimônia, os cadáveres e almas de todos os mortos em todo o campo de batalha se tornarão parte de seu poder, tornando-o cada vez mais forte. Wilde respirou fundo, sentindo o poder crescente gradualmente enchendo seu corpo novamente, rugindo como um rio caudaloso, ansioso para causar estragos, mas seu corpo como um recipiente havia ficado completamente para trás. Mas ele não podia abandonar completamente este corpo, e sua habilidade de regeneração de alta velocidade tornava impossível para ele se destruir completamente e deixar esses poderes desabafarem. Chamar. Ele soltou um suspiro excessivamente quente e olhou para seu manto preto esfarrapado e terno velho, ferimentos grandes e pequenos, e o braço quebrado que estava sangrando e sangrando. O sangue pingava continuamente, e o ferimento estava rapidamente crescendo granulação cor de sangue, lutando contra a energia afiada da espada que o cobria, e curava com dificuldade. Wilde torceu o pescoço, olhou para seu ferimento que não podia ser curado e não podia ser completamente rasgado, e caiu em um breve pensamento. Seus olhos piscaram, e então ele estendeu a mão para segurar a raiz de seu braço que estava conectado apenas por músculos. Ris. O som aterrorizante de músculos sendo dilacerados soou, e ele realmente puxou seu braço diretamente, e o jogou de lado para o chão engoli-lo. Uxe! No momento seguinte, uma figura branca deslumbrante desceu do céu, segurando uma longa espada capaz de rasgar o espaço, e caiu como um meteoro em chamas. As chamas furiosas envolveram a figura corpulenta do homem em armadura, e seus olhos estavam cheios de raiva. Ele olhou diretamente para Wilde e gritou com raiva: Wilde, eu te encontrei. Você não pode escapar. A pessoa que veio foi naturalmente Joseph. Depois de lutarem por um longo tempo, Wilde perdeu um braço e aproveitou a oportunidade para escapar. Depois de alguns segundos de descanso sob a cobertura do campo de força caótico do éter, Joseph o perseguiu. Wilde zombou, e o abismo parecido com um atoleiro ao lado dele se contorceu por um tempo, e então uma enorme palma, seguida por um braço, deu um tapa em Joseph em direção a Joseph. Bum! A palmeira gigante transformada de seu próprio braço colidiu com as chamas transformadas por Joseph, fazendo um som alto, e a onda de choque se espalhou instantaneamente, agitando o ar viscoso ao redor. Mas é uma pena, Joseph gritou violentamente, seu corpo estava queimando com chamas brancas, e o fio da espada cortou a palmeira com uma força imparável. UGH. Quando a lâmina pousou, uma onda de ar branca de centenas de metros de altura cortou obliquamente, cortando o ar, fazendo com que o éter fluísse para ambos os lados, destruindo tudo ao longo do caminho, e até a palmeira se transformou em cinzas volantes. Depois que Joseph parou, ele olhou para cima, e Wilde não estava mais na frente dele novamente. Ele ergueu sua longa espada horizontalmente, posicionou-se em uma certa direção e disse friamente: é inútil, Wilde, você simplesmente foge.
2 anos se passaram, e você não é diferente de antes, apenas fugindo com o rabo entre as pernas. Apenas um cachorro perdido. A milhares de metros de distância, Wilde, que ativou o flash novamente, estava ali, com os olhos fixos e pensativos. Neste momento, todos sabem que a força dos dois lados é semelhante, e a capacidade de percepção não é muito diferente. Não funcionará manter a distância, e eles serão descobertos pela outra parte imediatamente. Mas o que eles mais precisam agora é de tempo. O primeiro passo para avançar para o nível de Deus é compreender as regras. Os dois chegaram quase ao mesmo tempo, e era difícil distinguir entre eles. O segundo passo é formar um domínio. Este é o passo mais crítico do nível de Deus, e também é a fonte de seu poder. Pode-se dizer que nesta batalha, quem conseguir formar um domínio primeiro vencerá, e ambos os lados estão correndo contra o tempo. Joseph continuou perseguindo e lutando com ele, não lhe dando tempo para pensar em como formar seu próprio domínio, e ele era o mesmo. Em uma batalha de alta densidade, é difícil para um lado relaxar. Portanto, todos estão esperando por uma oportunidade. Wilde lentamente revelou um sorriso traiçoeiro. 3, 2, 1. Ele terminou a contagem regressiva em seu coração, levantou trêmulo a faca sacrificial com a mão restante e se preparou para cantar o encantamento. Com certeza, ele viu Joseph correndo em sua direção como um arco-íris branco perfurando o sol. Sua trajetória reta deixou para trás incontáveis éteres. A chama branca evaporou instantaneamente a sujeira abissal que Wilde convocou do chão. Boa chance! Joseph olhou para Wilde, que parecia estar parado devido à exaustão, e pensou. Ele fingiu levantar sua espada para bloquear e fez uma finta, mas na verdade, ele rapidamente condensou éter em sua mão e atingiu Wilde no abdômen. Wilde foi instantaneamente jogado no ar, e com a grande quantidade de chamas brancas ardentes geradas pela explosão de éter, a maior parte do corpo de Wilde desapareceu instantaneamente. Transforme-se em destroços voadores quebrados. No momento em que Wilde foi atingido, o sorriso no canto de sua boca se expandiu infinitamente, e ele voou para fora com inércia. Como o campo de batalha havia sido arrasado, Wilde rolou todo o caminho depois de ser jogado no ar, seu corpo inteiro despedaçado no ar, até atingir o pilar na borda do encantamento criado pela máquina dos sonhos. Transformando-se em uma serpentina, Joseph o seguiu de perto. Vendo Wilde cair no chão como um objeto morto, ele não ousou relaxar um pouco, e estava pronto para dar um passo à frente para dar a Wilde um golpe final com sua espada a qualquer momento. Mas ao mesmo tempo, ele hesitou subconscientemente em seu coração, porque tudo correu tão bem. Com a astúcia insidiosa de Wilde, Joseph já havia tentado o seu melhor no início, e hoje, depois de 2 anos, ele não deveria ser derrotado tão facilmente. Joseph hesitou, uma especulação surgiu em sua mente. Mas de repente, sua inspiração foi atingida, seus pensamentos foram interrompidos, e ele pareceu ser tocado por algo involuntariamente. A uma longa distância, ele foi atraído pelo fio de seda sem nome do destino. Melissa. O coração de Joseph batia descontroladamente, ele se virou de repente, e através da parede de encantamento da máquina dos sonhos, ele viu sua amada filha se aproximando do campo de batalha. Sem saber, eles já haviam lutado até a borda da barreira. Mas a menos de 1000 metros de distância, as figuras de Melissa e Winston eram claramente visíveis. Parecia haver um conflito entre os dois, e Winston parou Melissa antes de dizer qualquer coisa. Ei, Joseph, adivinha, se ocorrer neste momento, qual a probabilidade de matar sua filha? A voz de Wilde soou de repente, o tom era indiferente, mas cheio de malícia e provocação. A expressão de Joseph congelou por um instante, e então ele não pôde deixar de mostrar uma expressão feroz. Quando ele voltou a si, ele já havia batido no corpo de Wilde com toda a sua força novamente, e uma explosão de chamas brancas explodiu à vista. No segundo seguinte, ele imediatamente percebeu que esta era uma conspiração do método radical de Wilde. Mas é tarde demais. Wilde, que
que ficou apenas com o último corpo despedaçado, voou para longe novamente, cuspiu um bocado de sangue e riu alto. Ha, obrigado, Joseph. Se não fosse por sua força, eu não conseguiria me livrar deste corpo aleijado. Conheça o verdadeiro domínio de nível divino. As chamas queimaram o corpo de Wilde, suprimindo completamente seu instinto de autocura. As células murchas não puderam mais ser regeneradas e se transformaram em nada no branco furioso, e finalmente não sobrou nada. Mas havia de fato algo diferente sobre o Dark Wizard. Os olhos de Joseph estavam lacrimejando, só então ele percebeu que Wilde havia entendido completamente as regras com a ajuda do soco agora, e formou seu próprio domínio. O corpo do Cavaleiro Brilhante estava envolto em éter, e ele rapidamente se aproximou e agarrou Wilde, como uma explosão de luz. Mas ainda é tarde demais. Antes que a mão de Joseph caísse, ele viu o corpo remanescente de Wilde queimando na chama do éter enquanto mantinha uma postura de riso maníaco. Ao mesmo tempo, um novo corpo renasceu da destruição. Wilde, que está completamente próximo dos deuses, está prestes a abandonar o corpo humano contido. Mais rápido, mais rápido. Joseph bebeu violentamente, tentando o seu melhor para se tornar mais rápido que o tempo. Wilde inchou rapidamente no vazio, e sob o manto não havia mais um corpo humano, mas uma bola de carne, ramificando-se com dezenas de tentáculos cobertos por olhos laqueados. O Mago Negro perdeu seu corpo, como um enorme pedaço de carne que foi plantado no chão. Apenas uma cabeça quebrada que era completamente inadequada para a carne ainda estava mostrando aquele sorriso estranho e zombeteiro acima dos tentáculos. Cada existência de nível divino tem suas próprias regras no comando, e neste momento, um novo campo de regras está sendo formado. Os olhos de Joseph estavam se dilacerando, as veias em sua testa e braços incharam, ele soltou um rugido e queria matar a outra parte antes que ele mudasse completamente. Ele ergueu a espada em sua mão, e o lugar onde o fio da espada tocou começou a queimar rapidamente. Os éteres colidiram uns com os outros e acenderam chamas brancas deslumbrantes. Pessoas comuns queimariam suas pupilas e vaporizariam se olhassem diretamente para ele. Atrás dele, um enorme fantasma de luz em forma humana se condensou e fez os mesmos movimentos que ele, que era comparável em tamanho àquele mago negro maligno e enorme como um pedaço de carne. No entanto, as duas figuras que estão ombro a ombro são completamente diferentes. Joseph, este é o fim da minha luta com você, o destino chegou ao fim. A última cabeça de Wilde foi queimada por chamas brancas, sua voz era como um sino decadente que foi tocado, sacudindo todo o campo de batalha, anunciando: estou destruído. O que tenho buscado é a destruição, mas não posso tocar o fim e o verdadeiro significado da destruição, porque não posso experimentar a destruição sozinho, e agora, obrigado, Joseph, a morte é o mais próximo da destruição. Tudo tem um resultado, e a autoridade final está em minhas mãos. Joseph. Wilde usou um tom como se estivesse chamando seus companheiros, mas sua voz estava quebrada, aguda e aterrorizante, e só de ouvi-la as pessoas perdiam a cabeça. Ele disse com um sorriso: você perdeu tudo, eu vi isso claramente. Fim do capítulo. Capítulo 370. Todos no campo de batalha ouviram o anúncio como um sino decadente. Um novo reino está se formando, e as regras pertencentes à classe dos deuses recém-nascidos foram estabelecidas. Com o som da voz de Wilde, todos podem sentir claramente que o éter invisível está varrendo como uma onda, e o mundo inteiro parece ser desconstruído novamente, tornando-se completamente a personificação da vontade de alguém. As pessoas extraordinárias nele podem sentir medo e tremor incontroláveis em um instante, superando seus próprios pensamentos e vontade, e o desejo irresistível e instintivo de sobreviver os faz fugir. Quer fossem os cavaleiros da torre do ritual secreto ou os crentes do devorador de cadáveres, todos estavam fugindo. Mas como eles poderiam alcançar a velocidade do domínio de nível divino? No momento seguinte, ondulações invisíveis seguiram de perto.
Tudo o que foi varrido foi solidificado primeiro, e então se transformou em detritos pretos e retornou ao nada, esmagado pelas regras, completamente desaparecido neste mundo. Nada dura para sempre. O fim de todas as coisas é a morte e o desaparecimento. Este é o fim. O gigante retorcido em que Wilde se transformou cobriu o céu e o sol, soltou um rugido desumano na nevasca e esmagou Joseph na frente com regras imparáveis. Não, Melissa, que ficou chocada com a mudança repentina no mistério do momento real do nascimento da classe de Deus, ajoelhou-se no chão, arrastou seu corpo encharcado de sangue, arregalou os olhos e soltou um grito desesperado. Seu rostinho pálido estava manchado de sangue, a espessa fumaça da pólvora soprou o cabelo ruivo em sua testa e seus olhos azuis observaram seu pai sendo engolido pela escuridão, tentando se levantar com uma espada, mas escorregou e caiu no chão desamparadamente. Os cavaleiros sobreviventes ao redor estavam igualmente atordoados e desesperados. De repente, um comedor de cadáveres que havia escapado da influência notou Melissa e correu em sua direção cambaleante. Melissa apenas ficou sentada ali, sem expressão. Melissa, o que você está fazendo? Saia do caminho. O rugido furioso de Winston ecoou em seus ouvidos. Ele puxou Melissa para o lado e arremessou a cabeça do crente com sua espada. Os corpos mortos se dissolveram no chão e se tornaram o alimento de Wilde novamente. Olhando para a cena, Winston de repente perdeu as forças. Mas quando viu Melissa ao lado dele, ele imediatamente se recompôs, caminhou para ajudar a garota desmaiada e rapidamente evacuou mais para trás. A área coberta pelo domínio final está em silêncio mortal, não há mais as chamas do confronto anterior, e até mesmo o fluxo de ar está estagnado para sem vida, e o encantamento do sonho formado pelo segundo lote de máquinas de sonho está sendo fortalecido na retaguarda, mas todos sabem. Isso já é inútil. Quando Wilde matou Joseph completamente, o domínio expandido engoliria todos eles. A neve está ficando mais pesada. A neve que tremulava como penas de ganso foi soprada pelo vento, e o hálito frio e desesperado foi sugado para os pulmões de Winston. Tal lei era quase impossível de quebrar, e Winston não conseguia pensar em nenhuma maneira de apoiar Joseph. Wilde se considera a lei. Onde quer que seus olhos vão, todas as coisas são reduzidas a matéria caótica e inanimada que não pode ser tocada e sentida. Incapaz de ser ouvido, visto ou sentido, o fim de tudo é a entropia final. A habilidade de Wilde está completa, nenhuma outra cerimônia de sacrifício é necessária, e os crentes do devorador de cadáveres na verdade não precisam continuar morrendo, mas os crentes restantes são inspirados pelo nascimento dos sacerdotes de nível divino e se tornam mais fortes. As poucas linhas defensivas restantes são quase incapazes de suportar. Winston cerrou os dentes e continuou pressionando o comunicador com as mãos trêmulas. Até agora, a única coisa em que ele consegue acreditar é naquela frase extremamente vaga. Greg disse, ele disse que o Sr. Lin não assistiria Joseph fracassar, ele disse que a vitória final pertencia a Joseph. A mão de Winston que até pressionou o comunicador começou a escorregar. Só então ele percebeu que sua mão já estava suando de tensão, e ele até apertou o botão errado várias vezes seguidas. Bip! O comunicador finalmente conectou. ... Ok, Greg, que estava distraído no banquete, sentiu a vibração do comunicador em seus braços, e seu coração pulou uma batida. Ficou combinado que ele forneceria as informações. Quanto tempo se passou desde a última ligação? Por que Winston tomou a iniciativa de ligar? Aconteceu alguma coisa? Ele se levantou, pronto para encontrar um canto longe de Charlotte e Fitch para conversar novamente. Ao mesmo tempo, Charlotte sacudiu o corpo levemente, e então olhou para as costas de Greg significativamente. Parece que este jogo de xadrez está finalmente chegando ao fim. Greg virou-se para o canto do banquete e pegou o comunicador. Chefe de seção Winston, qual é o problema? Há alguma pergunta que você queira me fazer? Greg perguntou calmamente. Desta vez, o lado de Winston não estava mais barulhento e matador, mas tão quieto que era inacreditável, tão quieto que era como um silêncio mortal.
Uma premonição sinistra surgiu de repente, e o coração de Greg afundou. Greg! A voz rouca e lenta de Winston veio do comunicador, e ele disse com dificuldade, Wilde está um passo à frente, e dominou a lei chamada, final Ian. Greg quase esmagou o comunicador, e havia um zumbido em sua cabeça, mas ele não ouviu nada atrás. Winston segurou o comunicador e observou a batalha à distância. Joseph, que estava firmemente na vantagem, agora estava no campo de batalha. A situação no campo de batalha despencou. Joseph condensou uma enorme parede de éter radiante para bloquear aquelas substâncias estranhas e mortas como névoa negra com a lei da finalidade. Mas no momento em que o éter de Joseph entrou em contato com a lei, ele desapareceu no nada. Até o éter tem um fim. A energia etérica no corpo de Joseph é limitada e, uma vez que o éter se exaure, será Joseph no final do contato. O grande cavaleiro glorioso recuou firmemente, mas quando olhou para si mesmo, para Nujin atrás dele e sua filha, ele mais uma vez condensou uma poderosa parede de luz etérica. Desta vez, o que ele consome não é mais o éter externo, mas a queima de sua própria vitalidade. Somente a vitalidade dos deuses pode resistir às leis dos deuses. Joseph. Winston meditou no nome de seu velho amigo, cerrou os punhos e disse a Greg do outro lado da agenda com uma voz calma, a situação mudou de repente, e minha identidade pessoal não é a torre dos ritos secretos, mas eu pessoalmente, por favor, me ajude a buscar a ajuda do Senhor. Lin imediatamente, que tentações, que observações, tudo vai para a morte. De repente, ele sentiu seus olhos um pouco doloridos. Tudo está bem, não importa o preço que eu tenha que pagar, só espero que ele possa prestar um pouco de atenção aqui, ao meu companheiro de armas Joseph. Greg ouviu a voz calma e desesperada de Winston, e o comunicador caiu no chão atordoado. O barulho do comunicador no chão acordou Greg instantaneamente. Chefe Lin, sim, Chefe Lin. Ele deve ser capaz de salvar o professor. Ele disse isso. Chefe Lin, Chefe Lin. Estou indo imediatamente. Você espera. Greg saiu correndo do canto, independentemente da etiqueta, pegou um garçom com os olhos vermelhos e perguntou onde ficava o corredor lateral. Os nobres no banquete lançaram olhares estranhos para o garoto nobre que de repente perdeu a compostura. Charlotte olhou para o olhar ansioso de Greg e sorriu feliz. Embora ela não tivesse como saber a situação da batalha, como uma crente que testemunhou os ensinamentos, ela estava naturalmente conectada com Wilde como uma sacerdotisa, e se tornar uma sacerdotisa de nível divino lhe deu alguma inspiração. Mas agora, apenas olhando para a aparência de Greg, ela sabia que Wilde estava um passo à frente de Joseph. Saia do caminho. Greg empurrou o servo que veio perguntar, saia do caminho, quero ver o chefe Lin. Greg perguntou como uma galinha sem cabeça, mas esses servos não sabiam de nada, ou disseram a ele que ele não poderia ir para o corredor lateral a menos que fosse convidado, ou o persuadiram a se acalmar. Como posso me acalmar? Greg gritou freneticamente em seu coração, e finalmente viu o mordomo no corredor que veio convidar Lin de ir para o corredor lateral. Ele correu para agarrar o mordomo, e gritou, onde está o chefe Lin? Tenho algo importante para perguntar a ele. Para onde você o levou? O mordomo parecia confuso, mas permaneceu calmo, e disse o mais pacientemente possível, sinto muito, senhor. Greg, o senhor, Lin vai jantar com nosso mestre e senhora novamente, por favor. Greg imediatamente cantou um feitiço, convocou sua faca de sacrifício, colocou-a no pescoço do mordomo, cerrou os dentes e sussurrou em uma voz histérica, diga-me, onde fica o corredor lateral, leve-me lá. Sim, sim. Suor frio brotou na testa do mordomo, e ele disse, eu te levo lá imediatamente, o corredor lateral é aqui. Mas, na verdade, sua mão atrás das costas estava pronta para tirar a sirene. Mas antes que ele terminasse de falar, Greg cantou o mantra pela segunda vez, seus olhos explodiram em um brilho psicodélico, o que fez com que o mordomo perdesse a consciência, abaixasse as mãos em transe e disse, por favor, me siga.
Greg levou o mordomo até a porta do corredor lateral, e este disse, é bem aqui. Antes que o mordomo pudesse terminar de falar, Greg o empurrou para longe e correu diretamente para o corredor lateral. A porta resistente foi aberta pelo jovem cavaleiro aprendiz. Atrás dele, vinham as vozes caóticas dos guardas e atendentes da mansão que notaram algo estranho e correram. Lindy, que estava estendendo a mão para mexer no relógio, entrou nos olhos de Greg. Winston desligou o telefone, olhou para Joseph que estava constantemente consumindo sua própria vida, e os poucos cavaleiros restantes, desafiaram as instruções da torre do ritual secreto para continuar firmes, e emitiram a última instrução. Todos, evacuem. Salvem suas vidas. A essa altura, ele não era mais capaz de inspirar ninguém. As habilidades de Wild são insolúveis. Ele, ou como é chamado, pode fazer com que todas as coisas sejam aceleradas em um instante até o fim, isto é, ao esquecimento total. Neste caso, a menos que seja um tiro de nível divino, essas pessoas estão apenas morrendo. Ao ouvir a ordem do comandante dos cavaleiros, os cavaleiros desesperados se entreolharam e, embora hesitassem em falar, finalmente escolheram ir embora. Na verdade, eles já entenderam que Joseph, que não obteve o poder das regras, não é mais capaz de resistir à ofensiva de Wild. Neste momento, ele está apenas queimando sua vida para proteger o poder de combate restante da torre do ritual secreto. Eles se apoiaram e rapidamente deixaram o campo de batalha. Winston estava atordoado com um comunicador no meio da multidão retrógrada. Depois de um longo tempo, ele se virou e olhou para Nujin envolto no inverno rigoroso, pisou na neve, caminhou lentamente em direção à garota acordada, ajoelhou-se e disse suavemente, Melissa, seu pai, é um verdadeiro herói. Fim do capítulo.